Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão, ao vivo aqui pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. É com muita alegria que nós estamos aqui. O programa que é produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil, né? Onde você vai aí na palma da sua mão, já se cadastrou, já se inscreveu na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube, então você acompanha o JR23 onde você estiver. Mas agora, sem muita história aqui, vamos direto para aquilo que interessa, né? Que são os assuntos, as notícias do dia, seja de Franca, da nossa região, os principais destaques pelo Brasil, você confere. Confere agora alguns dos destaques do programa de hoje. Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 26, na Avenida Nelson Nogueira, no Jardim Palmeiras, região oeste de Franca. É uma competição que não é data FIFA, né? Que não tem data FIFA. E assim como todas essas competições, né? A base a gente sofre por vezes em relação a isso. Né? Neste domingo, 28, a bola rola para Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Intervalo rápido e a gente volta já no JR23. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. E o trabalho é sempre importante no combate à criminalidade, operações que acontecem na nossa região, trabalho que é conjunto, muitas vezes, das forças de segurança. Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 26, na Avenida Nelson Nogueira, no Jardim Palmeiras, região oeste de Franca. A colisão envolveu 2 veículos e deixou um homem gravemente ferido. De acordo com as primeiras informações, um homem estaria indo socorrer a mulher que também teria se envolvido em outro acidente de moto. As causas vão ser apuradas. Uma aposentada de 79 anos foi atropelada na noite dessa quinta-feira, enquanto atravessava a Rua Guerino Alfredo Minervino, na Vila Resende, em Franca. Câmeras de segurança registraram o momento em que o acidente aconteceu. A idosa aguardava no cruzamento com a Rua Orestes Tristão para atravessar, quando o motorista de um Onix branco fez a curva e acabou atingindo-a. O retrovisor do veículo bateu contra o corpo dela e a lançou ao chão. A mulher sofreu uma fratura na cabeça do fêmur, sentia fortes dores. Populares que estavam e funcionários da uma padaria em frente também presenciaram o momento. O condutor do carro ficou no local, prestou ajuda à vítima e acionou a equipe de socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e a encaminhou para a Santa Casa de Franca, onde passou por atendimento médico. Um homem de 53 anos morreu após o trator que conduzia cair em uma represa no sítio Pratinha, em Batatais, no final da tarde desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência. Ao acessarem o veículo, que estava submerso, os bombeiros localizaram o condutor preso dentro da cabine. A vítima, morador de Batatais, foi retirada e entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU, que constatou o óbito no local. A área foi preservada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que registrou a ocorrência. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em endereços na Grande São Paulo, no Litoral e no Vale do Paraíba. A investigação começou após uma ação contra jogos ilegais na Baixada Santista. Foram apreendidas máquinas de cartão de crédito registradas em nome de postos de gasolina. A partir daí, chegou-se a um grande esquema para lavar dinheiro de atividades criminosas. Uma rede com 60 motéis movimentou 450 milhões de reais em 4 anos. De acordo com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, esses estabelecimentos recebiam dinheiro obtido com crimes, que depois era repassado aos participantes do esquema como lucro. Parte dos recursos também era reinvestida no setor imobiliário, especialmente na construção de prédios residenciais. Para movimentar o dinheiro, eram usadas empresas de pagamentos, as chamadas fintechs. Os recursos, já com aparência legal, podiam então ser encaminhados ao sistema bancário tradicional. Nós temos a informação que virá das fintechs, nós vamos poder trabalhar com gerenciamento de risco, ou seja, isso nos ajuda a ser mais focado em quem está atuando na fraude, mas também ajuda a dar segurança para quem atua regularmente nesse mercado. Porque nós temos fintechs que são utilizadas de forma regular, né? E é importante que o Estado faça essa diferenciação. A ação de hoje aprofunda as investigações da Operação Carbono Oculto, que tentou desarticular um esquema de lavagem de dinheiro usando a cadeia de produção e venda de combustíveis. Na ocasião, também foi revelado o uso de fintechs, empresas de tecnologia financeira e fundos de investimento para dar aparência de legalidade ao dinheiro e esconder os verdadeiros donos do patrimônio obtido com atividades criminosas. Por trás daquela atividade aparentemente irregular, tem uma atividade ilícita. E isso complica muito a vida da economia brasileira. Já é a 4ª operação que a Receita faz no âmbito dessa grande estruturação desse departamento. Aliás, nós temos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações dessa natureza. A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2.200 vagas de soldado de segunda classe. O salário inicial é de R$ 5.055,53, além de benefícios. As provas de conhecimento serão aplicadas em 51 cidades, incluindo Franca. Para participar, os candidatos devem ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 metros, mulheres, e 1,60 metros, homens, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Também é exigida CNH, Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias B a E. As inscrições estão abertas exclusivamente no site da Fundação VUNESP até o dia 23 de outubro. A taxa de participação é de R$ 85. As provas de conhecimento serão aplicadas em 51 cidades, incluindo Franca. O edital completo pode ser acessado no site da VUNESP, www.vunesp.com.br. Intervalo rápido e a gente volta já já no JR 23. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples.
Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Economia também é assunto que a gente sempre fala aqui no JR23, né? As mudanças, as incertezas do mercado econômico. Para você que está sempre ligado aqui no JR23, as notícias também que afetam as pessoas no dia a dia, nos mais diversos segmentos. Essas oscilações, né? Que acabam também trazendo aí impactos, seja em nível nacional ou também aqui na nossa região. E nós temos aí mais reportagens importantes. Joga na tela, vamos ver. Adalberto precisa fazer o controle do colesterol. A alimentação saudável é fundamental. Não toma remédio, a regulação é a partir, né, da alimentação, caminhada, pelo menos umas 2 vezes por semana, em torno de 1 hora. Tem semana que é possível ampliar um pouco isso. O acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos pode causar doenças cardiovasculares. As pessoas, por exemplo, que já são hipertensas, ou já são diabéticas, ou pessoas que fumam, pessoas com obesidade, né? Quanto mais alto é o risco dessas pessoas, também por outros motivos, mais a gente vai ter que baixar esse colesterol, mesmo que ele não esteja em níveis muito altos, entendeu? A Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu regras mais rígidas para o controle do colesterol ruim, conhecido como LDL. Quanto maior o risco, maior a necessidade de controlar o colesterol. Para pessoas com baixo risco, o nível de controle passou de 130 para 115. E uma nova categoria foi incluída para pacientes que apresentam risco extremo. Neste caso, eles devem manter níveis inferiores a 40. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no país. São cerca de 400 mil óbitos por ano. E o colesterol alto é o principal fator de risco. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda exames periódicos, além de hábitos de vida mais saudáveis e medicamentos quando for necessário. Pessoas podem conseguir um estilo de vida melhor, emagrecendo, parando de fumar, reduzindo o conteúdo de gordura e açúcar da sua dieta, né, consumindo mais fibra, se hidratando mais, exercício, né? E tem os remédios, que são um arsenal muito amplo hoje em dia, para quem precisa de reduções maiores, indivíduos que já estão num risco extremo, um risco muito alto ou alto, né? Um novo medicamento para o tratamento de tumores no cérebro foi aprovado pela Anvisa. Ele promete dar mais qualidade de vida para os pacientes e retardar a progressão da doença. Pois é, um avanço na área que estava sem novidades há quase 20 anos. O medicamento oral vai auxiliar no combate a um tipo de tumor no cérebro comum em pessoas mais jovens, o glioma de baixo grau. A gente não tem demonstração ainda por estudo clínico já publicado que funcione no estágio mais avançado. Mas a gente sabe que no estágio inicial ele atrasa e muito a chance de piora do tumor. Então, por exemplo, um paciente que seria submetido à radioterapia, ele pode ficar anos sem precisar de radioterapia ou de quimioterapia.
e isso previne que o paciente tenha os efeitos colaterais do tratamento. Uma pressão no ouvido foi o primeiro sintoma de Isadora, que descobriu câncer no cérebro no ano passado. Como nenhum médico otorrino suspeitou de algo mais grave, foi só após uma convulsão que ela teve o diagnóstico. A gente fica com muita esperança, né? Eu faço parte de um grupo onde tem vários pacientes e todos se mostraram extremamente felizes com essa notícia da chegada desse novo medicamento. E assim, eu vi lá que é para tumores de gliomas de baixo grau. No meu caso, o meu glioma é de alto grau. Mas é a partir daí que a gente vai conseguindo mais conquistas, né? Mais avanços. O painel trouxe dados inéditos sobre o uso de álcool no país. Entre os destaques está o consumo médio do brasileiro, que é de 5,3 doses por semana. O abuso do álcool, chamado de episódio pesado, também é alto. 1 em cada 3 adultos toma, num único evento, 6 ou mais doses. Os dados sobre o consumo na adolescência também tiveram destaque. O que se observa é que numa faixa etária que nem é permitido consumir bebidas alcoólicas, mais de 1/3 dos adolescentes que bebem fazem consumo pesado. O estudo também mostra que 1 em cada 9 jovens já apresenta critérios para transtorno por uso de álcool. Na busca de soluções para a redução do consumo, a Organização Mundial da Saúde aponta as políticas de preço como uma das intervenções mais efetivas. Aumentar o valor das bebidas pode reduzir o consumo, principalmente entre os mais novos. A gente tem no país uma legislação que proíbe a venda de álcool para menores de 18 anos, então a gente está falando de uma população que não deveria estar bebendo, e a gente tem aí um crescimento, né, entre os adolescentes, mais ou menos 6% dos adolescentes com transtornos por uso de álcool, ou seja, alcoolismo. Eles já sofrem uma doença que é muito difícil de tratar, e isso com uma série de consequências aí para o resto da vida. E a gente volta já já no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br.
E as informações do mundo da bola, destaque importante aqui no JR 23 para você que nos acompanha, você que vibra, que torce, que também se estressa com o seu time de coração. Vamos conferir agora o Giro Esportivo. O São Paulo perdeu para a LDU por 1-0 na noite desta quinta-feira, no jogo de volta da série eliminatória válida pelas quartas de final da Libertadores. Jason Medina marcou o gol dos visitantes no Morumbis, em falha defensiva de Bobadilla. A equipe de Hernan Crespo teve inúmeras oportunidades para, pelo menos, não ser derrotado, mas parou no goleiro Vale e na própria falta de pontaria. Com o resultado, o São Paulo está eliminado da Libertadores e a LDU avança. Os equatorianos vão enfrentar o Palmeiras na semifinal, nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro, datas base estipuladas pela Conmebol. O placar adverso e a queda precoce na competição continental ainda geraram protestos da torcida no Cícero Pompeu de Toledo. Os principais alvos foram membros da diretoria, como o presidente Júlio Casares. Teve até Olé. Eliminado das Copas, o tricolor paulista só terá o Campeonato Brasileiro por disputar na reta final de 2025. Na segunda-feira, 29, o São Paulo recebe o Ceará, em jogo da 25ª rodada. Ele pega na trave, Luciano. Jogou normal, você me fala, o time jogou bem. Não, podia jogar melhor? Sim, sempre podemos jogar melhor. Mas aquilo que, estrategicamente, a gente criou e produziu, não concretizou. Isso foi. Então, depois podemos falar, escolha sim, escolha não, está aqui, está lá. Mas, ou aquilo que a gente pensou, se Rigoni não chuta na trave, ou Luciano não fez gol. Então, a gente produziu muito, não concretizou, isso sim. Neste domingo, 28, a bola rola para Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 16 horas. O Bahia chega para o confronto após ser derrotado por 3-1 pelo Vasco, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no meio da semana. O Palmeiras, por sua vez, vem embalado pela classificação às semifinais da Libertadores, após eliminar o River Plate com placar agregado de 5-2. O placar ter sido 5-2 foi muito obrigado, muito sofrido. E na verdade que ontem o jogo, a atmosfera do jogo de ontem era bem clima de Libertadores, de final, de decisão. Também agradecer aos torcedores pela baita festa que fizeram. Graças a Deus conseguimos fechar em casa com nossa gente, jogando de boa maneira, terminando 3-1, com um resultado muito bom. E nada, seguir para frente, que dimos um grande passo nessa caminhada, mas nosso principal objetivo é chegar à final e brigar por mais uma Libertadores. Deu para ver na semana passada mesmo que teve um time que jogou na ida contra River, teve outro time que jogou contra Fortaleza. Então aí dá para ver a força do elenco, quanto o elenco é bom, competitivo e que está preparado para brigar por mais de uma competição a mesma vez. E nada, isso. Agora toca ir para a Bahia, um grande time também, que tem um grande elenco, vem brigando aí na cima do Brasileirão. Então a gente tem que focar, ir lá e sacar um bom resultado, que são os 3 pontos, para continuar nessa luta pelo Brasileirão. Principalmente isso se demonstra no dia a dia, nos treinos, treinando com profissionalismo, sendo um bom exemplo, sobretudo para os meninos mais novos, né, que vêm da base, que às vezes eles têm que escolher a quem ser o exemplo a seguir. Então a gente tenta demonstrar isso. Eu consegui ganhar alguns títulos aqui, mas também tem outros grandes jogadores que são líderes também, que têm ganhado mais títulos que eu ainda, e eu acho que a molecada tem que olhar esse tipo de jogadores, porque são vitoriosos dentro do clube, e então o caminho que eles fizeram quando chegaram até agora para chegar às vitórias é o caminho correto. Então espero que a gente possa ver isso, os moleques possam ver isso, a gente nova que chegou também, todo mundo ajudando. A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado e promete agitar a briga tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela. Serão 10 partidas distribuídas entre sábado, domingo e segunda-feira, com confrontos que podem mexer diretamente nas pretensões de título, G4 e luta contra o rebaixamento.
No sábado, o pontapé inicial acontece às 16 horas, com Fortaleza e Sport, duelo nordestino marcado para o Castelão. Às 18h30, 2 partidas. O Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário, enquanto o Juventude encara o Internacional no Alfredo Jaconi, em clássico gaúcho que promete casa cheia. Fechando o dia, às 21 horas, o Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol, no Mineirão. O domingo será de rodada cheia. Logo às 11 horas, o Grêmio recebe o Vitória em Porto Alegre. Às 16 horas, 2 grandes duelos. O Bahia encara o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, e o Fluminense recebe o Botafogo, no Maracanã, em mais um clássico carioca. Às 18h30, o Red Bull Bragantino enfrenta o Santos, em Bragança Paulista. Já às 20h30, um dos jogos mais aguardados, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, promete fortes emoções e disputa direta por posições na parte de cima da tabela. A rodada se encerra na segunda-feira, 29, às 20 horas, com São Paulo recebendo o Ceará no Morumbi. Com clássicos regionais, confrontos entre candidatos ao título e jogos diretos contra o rebaixamento, a 25ª rodada será determinante para o rumo do Brasileirão nas próximas semanas. A seleção brasileira Sub-20 desembarcou no Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile. A delegação saiu do Rio de Janeiro e viajou por cerca de 4 horas até a capital chilena, onde disputará os 3 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo. Antes do embarque, a equipe do técnico Ramon Menezes passou por 2 dias de preparação na Granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro. O Brasil terá 4 dias de treinos antes da estreia no domingo, contra o México. A bola rola às 20 horas. O segundo duelo será diante do Marrocos, no dia 1º de outubro, também às 20 horas. O último confronto da primeira chave será contra a Espanha, no dia 4, às 17 horas. Todas estas partidas serão no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. A gente chegou bem, deu para ver pouco, né? A gente chegou de madrugada, mas o que deu para ver é que a cidade é muito bonita. Ali atrás tem a cordilheira, que é muito linda, e é isso, bonito demais. Querendo ou não, ficou um pouquinho ansioso, né? O coração fica meio palpitado, mas seguir firme, seguir trabalhando bem, que se Deus quiser vamos tirar com a vitória. Graças a Deus estou vivendo um momento muito bom na minha vida. Venho trabalhando bastante para poder desfrutar disso. E sobre a convocação, é uma honra imensa ser convocado à seleção brasileira, ainda mais para o Mundial. E é um orgulho imenso servir a seleção. Bom, primeiro que desde a minha chegada aqui em 2022, né, eu já sabia de toda a dificuldade enfrentada. A gente sempre enfrenta essa dificuldade porque é uma competição que não é data FIFA, né, que não tem data FIFA. E assim como todas essas competições, né, a base a gente sofre por vezes em relação a isso, né? Agora, antes de começar a responder assim, a tua pergunta, eu gostaria de enaltecer muito assim, esse grupo que foi convocado, né? Uma confiança muito grande nesses atletas que foram convocados e passar toda a segurança, toda a confiança para esses atletas. Agora, a gente sabe que a geração, né, é a geração de Hendrick, de Estevão, de Vitor Roque, né, de Vitor Reis, do próprio Ryan, que ontem arrebentou, né, que já esteve conosco aqui. Então, assim, esses atletas consagrados, a gente não consegue mais trazer esses atletas, né, para a base, né, atletas que já passaram por aqui. Né. O Hendrick, o Estevão esteve conosco aqui na nossa primeira preparação com essa geração, em junho de 2024. Já está na equipe principal. E isso também nos deixa muito felizes, né? Porque os atletas passam por aqui também e são vistos, né? pelo time principal. Né? E desde a minha chegada aqui eu também disse que o nosso trabalho aqui também é oxigenar, né, a seleção principal. E a nossa dificuldade para você ver, né, depois do Sul-Americano, você pega aquele time do Sul-Americano, a gente já não consegue trazer aquele time que terminou o Sul-Americano. Né? Eu falei do Ryan, vários jogadores já são protagonistas nos seus clubes. Né? A gente já não consegue trazer o Ryan, já não conseguimos trazer o Moscardo, já não consegue trazer o Bidon. Né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Mas, por outro lado,
a gente, com o nosso trabalho, né, de observação, de olhar todos esses atletas, né, a gente ainda consegue aqui no Brasil fazer uma seleção forte, né? Eu tenho certeza que uma seleção competitiva. A nossa responsabilidade ela é gigantesca, né? É muito grande a nossa responsabilidade. Aqui foi um título, esse é um campeonato que a gente não teve, né? Esse título ainda aqui dentro. De 5 competições, a gente conseguiu aí ganhar 3 competições, mas essa competição em 2023, a gente não conseguiu levantar o caneco. Então, a gente espera que fazer uma grande competição, né, com esses atletas, para que a gente possa fazer aí um grande campeonato mundial. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23. Quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Costumo dizer, audiência qualificada do JR23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br